Olá, boa noite, irmãs. Que alegria ter cada uma de vocês aqui conosco. Que bom que conseguimos, né? Segunda-feira típica, né? Agenda cheia, aquela correria, mas conseguimos. Estamos aqui para esse tempo precioso que a gente está separando para louvar o nosso Senhor. Que bom que temos este privilégio de adorar ao nosso Deus, de parar tudo que temos na nossa correria de uma segunda-feira típica e adorar ao Senhor, prestar a Ele um culto, interceder umas pelas outras. Pôde estar aqui presencialmente conosco, mas está nos seguindo pelas redes sociais, também seja muito bem-vinda. Esteja aqui conosco, participe, coloque seu comentário, nos fale de que cidade você está falando, de que igreja você é, quantas vezes você já participou desse culto conosco e pode colocar seu pedido de oração também. Temos uma rede de intercessão para levar ao nosso Senhor o seu pedido. E hoje nós temos um culto especial. Hoje estamos aqui, a equipe do Congresso de Mulheres. Vocês estão vendo que nós estamos com essa camiseta bem bonita. Nós temos um colar lindo também, que só quem foi lá no Congresso ganhou o colar. Alguém aqui tem o colar? Vamos mostrar esse colar? Ai, gente, que legal, né? Muito especial. Foi um tempo muito bom, um presente do Senhor para as nossas vidas. Pudemos ouvir muitas palavras abençoadoras, tempo de louvor, tempo de conversa com as amigas, uma comida deliciosa. Foi realmente um tempo de graça do Senhor sobre as nossas vidas. Agora que estamos aqui, eu convido vocês para se colocarem de pé, quem está aqui, e você que está aí na casa, se posicione numa forma de adoração, de reverência, acalma o que você estiver fazendo aí, coloque o seu coração diante da presença do Senhor, e vamos agora conversar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença no meio de nós. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar, está, Senhor Deus, aqui do nosso lado, ouvindo, Senhor Deus, a nossa oração. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus que trouxe cada uma dessas minhas irmãs aqui, Senhor. O Senhor nos guardou, nos protegeu e podemos agora, Senhor, acalmar a nossa mente e nos colocar diante da Tua santa e grandiosa presença para Te louvar, Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, com a nossa voz, com o nosso corpo. Senhor, Tu mereces toda a nossa adoração, Senhor. Então aceite, Senhor, esse nosso louvor. Limpa de nós qualquer pecado, qualquer coisa que tenhamos feito durante esse dia que Te desagradou, Senhor, que não foi aquilo que o Senhor planejou para nós. Então nos perdoe, Senhor. Limpa a nossa mente, o nosso coração, para que o nosso louvor seja agradável ao Senhor. Cuide, Deus, de cada uma de nós aqui neste tempo. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãs. Pode ficar de pé. Ih, a Leila quer que fique de pé. Vamos louvar, né? Sim, é mais gostoso, na verdade. Então vamos agora entronizar o Senhor neste culto. Que Ele possa ser exaltado e que você possa lembrar quem você é em Jesus, amém? Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim eu sou. Cante comigo sua graça. Sua
Tua graça me resgatou, me purificou. Quando era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Escolhida, perdoada, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Cante comigo. Escolhida, perdoada, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim e pra você. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Quero escutar as vozes. Escolhida, perdoada, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhida, perdoada, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filha de Deus, sim, eu sou. Amém. Amém, né? Somos filhas de Deus. Quero saber aqui quem está aqui pela primeira vez, quem veio nos visitar hoje. Tem alguém pela primeira, segunda vez? Amém, sejam bem-vindos. É um tempo precioso estarmos aqui juntas, a gente faz muita coisa como igreja e principalmente como mulheres. Então eu quero estar colocando aqui para vocês também mais algumas coisas que acontecem na PIB durante a semana. Nós temos o culto da MCM, toda terça, às 14h30, no auditório do segundo andar. Nós temos o culto da maturidade, que é os 60+, toda quarta-feira, às 14h30, também no auditório do segundo andar. Não percam, dia 19, às 20 horas, teremos o nosso próximo culto de mulheres. Estaremos juntas? Amém, estaremos juntas. Dia 12, quem sabe o que é dia 12 de junho? Dia dos Namorados. Temos programação na PIB. Segunda-feira, aqui no templo, às 20 horas, vamos ter um culto especial de eternos namorados. Acompanhe também a nossa programação através do Instagram, do Face, @redefamiliapibcuritiba, @mulherespibcuritiba e também pelo site
pibcuritiba.org.br/Rede Família. E também toda terça-feira à noite nós temos as lives de mulheres, beleza? Todos os recados dados. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando, agradecendo pelos visitantes que estão com a gente hoje e que seja um tempo especial. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor conhece, Pai, o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, que nos colocamos diante de Ti, Senhor, como filhas amadas do Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco. Pai, o desejo do nosso coração em todas essas programações, em cada culto, em cada reunião, em cada live, Pai, o desejo do nosso coração é buscar a Tua presença. O desejo do nosso coração é buscarmos intimidade contigo, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações. Receba, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração neste culto hoje. Obrigado, Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres, Pai, que escolheram estar aqui, Pai. Relembrar esse tempo de congresso, estarmos juntas para Te louvar, para Te adorar, Pai, e para receber, Pai, mais um pouquinho da porção da Tua graça e do Teu amor. Esteja conosco, Pai, essa é a nossa oração. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Pai. Oi, meninas, que alegria estar aqui com vocês hoje. Foi um tempo muito especial que a gente passou no congresso. Quem não foi, perdeu. Foi maravilhoso. Vira para a irmãzinha do seu lado e diz assim: a graça do Senhor é tremenda. Aleluia! Deus é maravilhoso. Gente, teve a gente recebendo toda aquela mulherada. Sabe que mulher, quando se reúne, é super animado, né? Aí, chegando da estrada cansada, o pessoal lá do congresso um pouquinho nervoso, né, Eclésia? Fazendo check-in, falei, agora onde que a gente vai botar toda essa mulherada? Mas teve alguns grupos que vieram de fora. Teve gente que veio lá de Minas, teve gente que veio de São Paulo, tinha até de lugares mais longes, mas esse grupo específico que chegou lá, uma delas falou algo assim que eu achei muito bacana. Eu perguntei de onde vocês vieram, como vocês souberam do congresso, e uma delas falou assim: eu fiquei sabendo pelas redes sociais, eu fiquei sabendo pela internet. E elas foram em 4 mulheres, para um lugar desconhecido, de uma igreja que elas não sabiam. E elas foram lá participar com a gente. E outro grupo que chegou, eu perguntei assim: de que igreja vocês são? Elas foram falando, e uma delas olhou para mim e falou assim: eu sou da PIB Online. Eu falei, uau! Esse é campus novo nosso. Não sabia que tinha PIB Online. Então tem muita gente que assiste a gente por aqui e participa da nossa igreja. E isso é graça de Deus revelada. Agora é o nosso tempo de ofertas e dízimos, e o Senhor nos abençoa de maneiras tremendas. Então, assim, tudo que a gente dá com alegria, a palavra do Senhor fala isso, né? Dê com alegria. Então, quando a gente dá com alegria ao Senhor, Ele se revela de várias formas. Essa é uma igreja que multiplica a graça do Senhor em vários ministérios, em várias frentes. E esse é o tempo de a gente participar disso. É um privilégio poder ofertar ao Senhor, poder contribuir com os nossos dízimos. E esse é o tempo de a gente fazer isso, se lembrando ao Senhor. Então eu te convido que você venha agora, se veio preparada, a dedicar seu dízimo, sua oferta. O pessoal pela internet também tem os meios digitais ali de contribuir. E quem quer contribuir especificamente com a Rede Família, o que ficar solto dentro do gasofilácio é para isso. Se for teu dízimo, você anota, indica lá no envelope. Amém? Você pode adorar então com suas ofertas e com sua voz. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele
Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és. Reconhece o Senhor aí no seu lugar. Fale quem Ele é para você. Ele é teu Salvador. Será que Ele é teu Senhor também? Ele é o teu libertador. Ele é o Senhor que cuida da tua casa. Que você possa reconhecer o Senhor em tudo que você faz, em todos os teus caminhos, em todos os seus problemas, em todas as suas bênçãos. Nós reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos, reconhecemos quem Tu és. Ó Senhor, nós reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és.
Do Senhor são todas as coisas, Senhor. Para Ti, ó Pai, nós reconhecemos, Senhor, toda a glória, todo o poder. O Senhor é tremendo, ó Pai. Tua graça é tão misericordiosa, ó Pai. Tua bondade, Senhor, Teu amor tão profundo, Senhor, e pleno. Nós queremos nos render aqui, Senhor, em adoração a Ti, reconhecendo, Pai, Senhor, como nosso único Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. A glória e o poder, Senhor, são teus. Amém. Pode estar. Graça e paz, queridos. Quando a Mara me chamou para falar sobre graça, principalmente depois deles terem passado um final de semana desfrutando, né, dessa graça, eu disse para ela que, para mim, de todas as reflexões que eu costumo fazer, a que eu mais tenho temor realmente é falar sobre a graça. Sabe, queridos, quando a gente lê a palavra de Deus, quando nós vamos fazer um devocional, quando a gente se propõe a entender um texto da Bíblia, aquilo que a gente está lendo, ou até aquilo que a gente está ouvindo,
não é fácil fazer isso sem convidar o Espírito Santo de Deus. Porque a gente vai ver que muitos cristãos, eles vão confessar que depois de muito tempo, às vezes, de conversão, eles ainda não conseguem compreender algumas passagens da Bíblia, algumas cenas contidas na Bíblia, né? E até mesmo algumas palavras. E para mim não é diferente também não, sabe? É sempre, graças a Deus por isso, tem alguma coisa da palavra de Deus que ainda mexe com o meu entendimento, né? E às vezes as palavras que são usadas na teologia, elas podem expressar, no momento, em algum contexto, alguma coisa, e num outro momento, num outro contexto, uma coisa quase que ao contrário, diferente, com outro sentido. A minha formação acadêmica é de letras. Então, eu sei que não é fácil mexer com palavras. Então, a palavra graça é uma palavra que mexe comigo. Se a gente for para o dicionário de língua portuguesa, nós vamos encontrar uma definição de graça. Lá está escrito assim: substantivo feminino, favor que se dispensa ou que recebe, mercê, dádiva. E tem ainda alguns sinônimos para graça: beleza e elegância. Na teologia, nós vamos encontrar a palavra graça, significando um dom que Deus concede aos homens e que, inclusive, torna o homem capaz de receber a salvação que ele precisa. Agora, eu gosto de pensar como nós usamos a palavra graça hoje em dia, né? Muitas pessoas dão graças pelas refeições, todos os dias, né? Ao fazer isso, elas estão reconhecendo que o pão é um presente de Deus. Nós damos graças por boas notícias, nós damos graças quando nós temos as nossas orações respondidas, a gente dá graças por milagre, porque tudo isso a gente reconhece que não foi por merecimento nosso. Mas a palavra graça está por aí. Na Inglaterra, por exemplo, os súditos, quando vão se dirigir aos seus reis, às autoridades, aos reis que eles têm, eles usam a expressão sua graça para se dirigir a eles. E naquele mesmo país, por exemplo, quando um criminoso ele é perdoado, ele recebe um ato de graça, né? Hoje, quando a gente vai aos mercados, é uma coisa bastante comum a gente encontrar na prateleira ofertas do tipo assim: leve 3, pague 2, porque significa que um deles é de graça, é um agrado, é algo que eles estão dando para que a gente goste do produto, para que a gente volte, para que a gente compre mais, né? Quando a gente se refere que a vida de alguém é uma desgraça, a gente está dizendo que na vida dele não existe graça, principalmente essa graça salvadora. Então, eu dei uma passeada nisso, porque dentro do Evangelho, a palavra graça é uma palavra surpreendente, e que a gente pode pensar uma porção de coisas. Não sou eu só que digo que ela é surpreendente. Tem um hino que é cantado há mais de 200 anos, e que eu até pedi para minha querida cantar um pouquinho, porque esse hino, e eu que não fui criada com hino, mas esse de maneira muito especial toca meu coração, ele fala alguma coisa a respeito da graça. Vamos lá? Maravilhoso
graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Então, eu deixei anotado aqui para ler o texto para vocês. Mas eu disse assim, por quê? Se temos uma equipe dessa que pode, né, dizer, maravilhosa graça, é imensurável, sem fim, grandiosa, e ainda diz, é a revelação do amor de Deus por mim. Eu quero confessar para você, já disse que eu não fui criada com hinos, mas esse em especial por conta desta palavra. Sabe, queridos, quando eu e meu marido, nós decidimos juntos viver o Evangelho, né? Nossas filhas bem pequenas, nós não estávamos em igreja, nós não fomos fruto de nenhum apelo em nenhum lugar. A gente estava em casa, a gente comprou uma Bíblia e de repente, não sabia nem lidar muito bem com ela. Na verdade, a gente não estava diante de um livro, eram de 66 livros, né? E a gente recebeu algumas orientações de amigos que a gente devia ler um Novo Testamento, eu escolhi um evangelho e ler aquele evangelho inteirinho, para entender, um evangelho inteirinho. E assim que terminasse, nós poderíamos começar com Atos dos Apóstolos. Então, a gente entendeu que o evangelho terminava com a ressurreição de Jesus, ele deixava um id para a gente aqui, e a gente começou a ler Atos dos Apóstolos. E quando a gente leu, em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, verso 24, que diz assim, mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aí a gente percebeu que viver o Evangelho, como a gente tanto queria, não ia ser tão simples assim. Porque viver o Evangelho é viver pela graça. Isso deve fazer uns 30 anos e eu me pergunto, será que eu entendo bem este Evangelho da graça? É por conta disso que eu digo que eu tenho muito temor ao fazer uma reflexão sobre graça. Porque não é fácil entender, viver graça. Não é fácil viver graça, viver o perdão de Deus, aceitar o perdão de Deus. E mais ainda, e passar essa graça que a gente recebe para os outros. Porque o Evangelho é em relação ao outro, né? A gente vai encontrar na vida pessoas que oferecem graça. Sim, pessoas que doam dinheiro, doam trabalho, elas se doam, né? E nem precisa ser cristão para isso. Hoje a gente tem grupos, tem ONGs, que constroem casas para sem teto, alimentam famintos, socorrem crianças, idosos, enfim, fazem coisas maravilhosas, alguns sem nenhuma visibilidade. Mas mesmo isso sendo uma coisa boa e maravilhosa, essas pessoas nunca vão poder oferecer a ordenança mais importante do Evangelho,
a graça. Porque a graça que foi dada para a igreja e a graça que a igreja precisa dar. Favor imerecido. Porque pessoas procuram a igreja para receber graça. A maior parte das pessoas que vêm à igreja porque querem graça. E às vezes a gente tem a tendência de pensar na igreja como um templo, um local assim, né? Mas nós somos a igreja. Como começar, diz a letra da música, né? Como começar? É imensurável, é sem medida. A gente sabe que a graça é um presente que tem custo para quem dá e nada, nenhum custo para quem recebe. A graça, queridos, é o melhor presente do cristianismo para o mundo. Porque a graça é a boa nova. É a graça, é a nova aliança. Nós vivemos na dispensação da graça. Mas, às vezes, nós encontramos pessoas, adultas já, que são incapazes de desfrutar dessa graça. Até pessoas que nasceram em berços evangélicos, às vezes, foram criados dentro de algumas denominações, cheias de pode, não pode, proibições, culpa, e não sabem desfrutar dessa graça. Ensinamentos errados a respeito de liberdade, isso pode trazer um entendimento diferente sobre graça. O livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. A graça nos tirou da escravidão. Antes éramos escravos, sim. Agora, alguns não aceitam a graça porque acham que não merecem, né? Que, de certa forma, precisam ser punidos até. E uma coisa a respeito de graça é que a graça ela não justifica o pecado, mas ela resguarda o pecador, né? Mesmo às vezes Deus deixando o pecador sentir as consequências do ato dele, né? E às vezes a gente estranha, eu digo do entendimento diferente da palavra graça, por conta de frases que a gente ouve na infância, sabe? Quando alguns pais dizem para a criança assim: você não merece o que nós te oferecemos. Ou então, você nunca vai conseguir mais do que isso. Quem vai te aceitar se você continuar assim? Nós sabemos quem, né? Porque eu falei de família, porque nós temos um Deus a quem nós chamamos de Pai. Um Deus que é amor. E será que amor cega os pais? Jesus vai contar no Evangelho uma história de graça que todo mundo conhece. Um filho que resolve abandonar o pai dele, pegar todo o dinheiro, pegar a herança dele, pegar tudo que ele tinha e ir embora. É a história do filho pródigo. Mais tarde, depois de muitos erros, depois de ele ter perdido tudo, gastado tudo, ele tem a ideia de voltar. Talvez se ele tivesse feito diferente, nem voltasse, né? E ao voltar, o pai dele não usou aquela famosa frase: espero que com isso você tenha aprendido a lição, né? O pai dele, pelo contrário, Lucas vai nos dizer, no 15:24, porque este era o meu filho que estava morto e reviveu. Ele havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Era motivo de festa. E a graça, até neste texto, a graça pode ser chocante, né? Os problemas do mundo não foram resolvidos, né? Tem tantos outros filhos perdidos aí, mas o meu voltou para casa. O meu voltou para casa. Deus se regozija com a salvação de um filho, com a volta de um perdido, com a volta de um desviado. Mas aquela cena escandalizou o irmão dele. A graça que Jesus apresentou também escandalizava alguns crentes daquela época, que eram os fariseus, né? Eles se escandalizavam quando Jesus
interagia com cobradores de impostos, com mestiços, com estrangeiros, com mulheres de má reputação. Eram essas pessoas que cercavam Jesus. Eles não assimilavam a ideia de que um Deus pudesse amar pessoas iguais a essa. Cada vez que Jesus pregava uma parábola sobre a graça, eles ficavam de longe murmurando. Na parábola do filho pródigo, eu tenho certeza que eles gostariam que Jesus pudesse ter exaltado a fidelidade e a virtude do filho que ficou, né? Mas Jesus sempre continuou mostrando que não era por aí. Lá em Lucas 18, começando no 10, ele diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças eu te dou porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado. Essa era a graça de Deus. Deus olha para pessoas verdadeiras, autênticas, né? Isso é que Deus faz. O mesmo livro de Lucas, no verso 15, 7, vai dizer assim: eu digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisaram de arrependimento. Queridos, esse é o evangelho da graça. A cena de Jesus crucificado e o ladrão na cruz é uma cena de pura graça. Nós vamos ler lá em Lucas 23. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, não dependia nada do que aquele homem tinha feito na vida. Nada, né? Se a gente perguntar para algumas pessoas de maneira bem simples, o que é preciso às vezes para ir para o céu? A maioria, às vezes não cristão, vai dizer assim: ser bom, ser uma boa pessoa. Não era o caso daquele ladrão. E não precisou de mais nada. Bastou ele olhar para Jesus e dizer: lembra-te de mim, né? Eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo. O pai do filho pródigo, ele não ficou parado durante o período que o filho estava longe, né? Lá em Lucas 15, continuando, ele vai dizer assim: levantando-se, o filho foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse para os servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e nos alegremos. Aquele pai correu, abraçou, beijou, deu graça àquele filho. Esse era o modelo de Jesus aqui na terra. A história de graça vai aparecer em todo o evangelho. Jesus contava a história de um pastor que deixava 99 ovelhas em segurança e saía nas noites escuras e perigosas atrás de uma ovelha perdida. Ele se estendia para os doentes, para os injustos. Ele agia como
o pai daquele filho pródigo? Cego de amor. Porque nós temos um Deus que é amor. E, queridos, essas parábolas não foram contadas para nos ensinar como viver, não só, sabe? Essas parábolas, na verdade, elas foram contadas para a gente ter a noção de quem é Deus. E como Deus nos ama. E como Ele despeja essa graça sobre nós. Uma graça que não era nem entendida naquela época, uma graça que sempre foi difícil de ser entendida. Eu estava lendo que um artista plástico, Pablo Veronese, em Veneza, no ano de 1573, ele apresentou uma pintura a óleo intitulada Banquete na Casa de Levi. Ele fez essa pintura porque o mosteiro tinha uma pintura sobre a Santa Ceia, mas pegou fogo, queimou tudo e ele foi chamado para substituir. Então, essa pintura pegava de parede a parede. Era enorme. A Inquisição daquela época, porque eu estou falando de 1573, a Inquisição romana chamou Pablo Veronese para responder por irreverência e por falta de decoro e por heresia. Porque ele apresentou Jesus num banquete com os seus discípulos. E nessa cena, nessa pintura, apareciam soldados romanos jogando, né, em um canto. Apareciam alguns bêbados, apareciam cães perambulando por aí, anões, negros e um homem sangrando. E esse pintor respondeu que estes que apareceram na pintura eram justamente as pessoas que Jesus se misturava. Os inquisidores deles mandaram que ele mudasse o título da pintura e transformasse aquilo que deveria ser uma cena religiosa em uma cena secular. Eu tinha trazido tá aí, né? Essa era a pintura. Sabe? Mas sabe o que esse homem retratou? Aquilo que está escrito em Marcos 2, capítulo 15. A partir do 15, que diz assim: quando Jesus estava à mesa, na casa de Levi, estavam também ali muitos publicanos e pecadores sentados junto dele e de seus discípulos, pois eram em grande número e o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Essa mesma cena ela é descrita em Lucas, e Lucas vai continuar mostrando cenas sobre a graça. Ele vai falar de uma mulher pecadora que entra na casa de um fariseu, onde Jesus estava. Ela quebra um vidro de perfume para ungir os pés deles. E vamos ver a cena. Lucas 7,39 diz assim: mas ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Aí nós sabemos que Jesus confronta ele. Jesus fala de outra parábola. Jesus fala de um credor que perdoa duas dívidas. Um deles que devia 500 denários e o outro 50 denários. E pergunta para ele: quem vai amar mais o Senhor? Aí o fariseu disse: certamente aquele a quem mais foi perdoado. Então, Jesus responde, Lucas 7,47, por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Queridos, queridas, as histórias sobre graça são muitas. Além do filho pródigo. A própria história do filho pródigo aparece entre duas histórias de coisas perdidas e que foram achadas, que Deus deu graça
a ovelha perdida, a moeda perdida, né? Quando a gente perde alguma coisa muito importante para a gente, quando eu estava fazendo essa reflexão, eu lembrei o dia que eu vim aqui na PIB e eu trouxe meu HD externo para colocar algumas gravações do programa de TV nele. E no outro dia em casa, eu fui pegar na bolsa e cadê o HD externo? Gente, eu revirei a bolsa, olhei 10 vezes, olhei todos os lugares, desmontei o carro, porta-mala, tirei tapete, cadê o HD? No HD, tinha 8 anos de trabalho. Tinha um livro que estava incompleto, tinha fotos que não estavam em outro lugar, senão lá. Era uma coisa preciosa para mim. E eu tinha perdido o HD. Tentei voltar para cá, ver se tinha caído, se alguém levou, ninguém sabia de nada. Depois, assim, de meses, procurando uma coisa que era tão preciosa para mim, eu larguei de lamentar, daí, né, fazer o quê? E achei que perdi, pronto. Aí, 2 meses depois, eu estava sentada na garagem e eu olhei o carro, olhei para o meu carro, que eu tinha comprado, tinha trocado recentemente, e naquela hora que eu olhei para o carro, que fui dar graças pelo carro que eu tinha trocado, eu me lembrei que no dia que eu vim para a igreja, eu vim com aquele carro que eu ia comprar, não era meu. A pessoa deixou que eu andasse com ele aquele dia para ver se eu ia comprá-lo ou não. E eu estava com aquele carro aquele dia. Aí eu devolvi, passou uma semana até que eu fizesse o negócio. E de repente eu me lembrei, o HD pode estar lá. Gente, eu corri para o carro, quando eu abri o porta-luva, o HD ali, eu me ajoelhei, comecei a dar graças, eu fiquei muito alegre. E naquela hora, o que veio na minha mente, o que o Espírito Santo me trouxe à mente a alegria que Deus tem quando Ele recupera alguma coisa que é valiosa para Ele. Se eu estava daquele jeito por conta de um HD, eu digo, sabe, o Espírito ministrou para mim como Jesus fica alegre quando alguma coisa que é muito valiosa para Ele, Ele pode ter de volta. Por isso que eu acho difícil medir a graça, queridos. O que é ser um cristão cheio de graça? Que aparência tem um cristão cheio da graça? Certamente não é aquele que tem uma listinha disso pode, isso não pode, né? A gente sabe disso. É alguém que olha para o mundo, que olha para a vida com lentes impregnadas de graça, né? Sabe? Que olha para as pessoas, independente de defeitos, feridas, porque é assim que Jesus fazia, é assim que ele tratava com graça. Eu falei todas essas coisas assim, porque nós somos imperfeitos. Nós somos mortais, todos nós precisamos de graça. E lembrar que Deus está muito mais perto de pecadores, né, do que de santos, né? Em Mateus a gente vai lembrar que quando perguntaram para ele assim, quando perguntaram, não, ele mesmo disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Naqueles dias muitos dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos muito milagre. Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Nunca conheceram o Pai? A graça é uma coisa que nos oferece a oportunidade de conhecer melhor a Deus e de receber dele aquilo que ele tem para dar, né? Eu vou fechar, estou terminando. Quando um dependente de álcool, ele está lutando contra o vício, ele procura uma instituição chamada Alcoólicos Anônimos. E no Alcoólicos Anônimos ele vai aprender algumas coisas. A primeira coisa que ele aprende é a maneira como ele vai se apresentar. Então ele tem que chegar assim e dizer, eu sou o João, eu sou um alcoólatra, viciado em droga. Mais nada. Na hora que ele diz isso, ele fica nivelado à costureira que está ali do lado dele, ao banqueiro que está do lado dele, ao massagista, ao empresário, ao professor, seja lá o que for. Ao mendigo, que também é bêbado. Porque naquele lugar, status não significa nada. Cada um está ali porque jogou a vida dele no lixo,
se envolvendo com droga ou com álcool. É o único lugar, a única coisa que ele precisa ali é receber graça, é deixar a graça fluir. Eu nunca sei terminar a reflexão sobre graça, mas a gente tem horário. E a outra coisa que eu só quero fechar, as pessoas às vezes dizem assim, odeie o pecado, mas ame o pecador. Será que a gente acha isso tão fácil? Né? É possível a gente odiar um homem, né, que faz coisas extremas? Eu estou falando isso porque eu lembrei de muitos anos atrás, quando houve uma tragédia no país, um adolescente de 16 anos entrou numa escola, matou uma porção de crianças e foi morto por um policial. Foi notícia nos jornais escritos da época, na TV, e tinha a cena daquele adolescente de 16 anos, né, ensanguentado na escadaria da escola. E no outro dia, né, eu estava na frente do jornal, quando eu vi o repórter dizer assim, onde aquele adolescente foi enterrado, como indigente, porque ninguém sabia quem era pai ou quem era mãe, tinha uma rosa branca em cima daquele lugar. E a pergunta do repórter era assim, quem será que deixou uma rosa ali? E naquela hora eu pensei, certamente, alguém que sabia o que era graça. Amém, queridos? Era o que eu tinha para você essa noite, a gente está fechando. Eu não sei, Mara, você tem condições de orar ou não? A Mara está ali, eu sempre gosto de chamá-la aqui, mas eu quero orar com você. Ou você quer orar? Não, porque eu quero então que, se você acha que essa palavra falou com você, você se coloque em pé, coloque a mão no seu coração, que a gente vai ter esse momento de oração, e orar também por aqueles que estão conosco aí na internet, né? Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua presença hoje no nosso meio. Obrigada pela graça derramada aqui. Porque nós reconhecemos que é pela tua graça que estamos aqui. É pela tua graça que nós acordamos hoje, e vai ser pela tua graça que nós vamos sair daqui com uma medida maior do entendimento do seu amor por nós. Deus Pai Todo-Poderoso, passeia livremente em nosso meio, sonda cada coração, a começar do meu, Senhor, perdoando as nossas iniquidades, a nossa falta de compreensão, e derrama aquela medida que nós precisamos para seguir em frente na nossa caminhada de fé, para te conhecer cada dia melhor, para que nós possamos honrar, louvar o nome do teu Filho Jesus. Nós oramos assim, porque nós te conhecemos sim, como um Deus que faz infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer a Mirtes por essa palavra tão gostosa, né? E esse culto, ele sempre tem um término característico, né? Algumas mulheres ficam aqui na frente, e se você deseja receber uma oração, se você deseja colocar aos pés do Senhor alguma aflição sua, você pode fazê-lo nesse momento. Então eu vou pedir para a Dani, para a Fran, para descerem, para a Soraya, descer também a Rebeca, né? Que estejam aqui na frente. E se você então quiser compartilhar algo do seu coração, esse momento é agora, tá bom? Para todas nós, uma excelente semana, que o Senhor nos abençoe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo
de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Cante comigo. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Eu cantarei na bondade de Deus. E vamos seguir cantando nessa semana abençoada da bondade e da graça do Senhor transbordando em nossa vida. Dá um abraço aí em quem está pertinho, né? Compartilha dessa graça com a tua irmã. Deus abençoe. Amém.